em um painel onde a gente pode aprovar as horas que ele registrou e também ele vai possibilitar de anexar a nota fiscal do consultor na aba Apurações. Então, é uma função que a gente já está desenvolvendo, provavelmente no final do mês já vai estar implementada aqui na aba de gestão, tá bom? Então, é um complemento para a aba de relatórios, que será essa opção de apuração de horas. Terceira função que a gente tem aqui na aba gestão é nossa aba Kanban. Então, o objetivo da aba Kanban é fazer o gerenciamento de atividades que estão sendo executadas dentro de um projeto. Então, a gente sabe que, mesmo a gente tendo fechado um cliente em um hospital, pode ser que existam uma ou várias atividades ali dentro sendo executadas por um ou vários consultores. Então, o objetivo da ferramenta Kanban é gerenciar essas atividades que estão sendo tratadas pela nossa consultoria. Então, eu vou abrir aqui, no caso, eu estou visualizando três clientes porque eu sou administrador, então eu consigo visualizar todos, mas no caso de um gestor ou um consultor, ele vai poder visualizar o quadro Kanban apenas do que está liberado para ele. Então, eu posso visualizar que esse projeto ele está em andamento, então eu vou visualizar o quadro dele aqui. E aqui tem um quadro bem simples, mas bem, 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 bem enxuto, mas bem completo na área de gestão de atividades. Então, a gente tem etapas do Kanban que permite a gente gerenciar essa atividade, que, por exemplo, pode estar em backlog ou pode já estar em andamento ou finalizada. A gente também pode ter o controle por histórico, tanto da interação entre consultor, gestor e cliente dentro das nossas atividades. E eu vou estar demonstrando aqui o cadastro de uma nova atividade e como ela pode ser trabalhada. Então aqui eu tenho uma atividade teste. Eu defino sempre um responsável para essa atividade. Eu vou me definir como responsável e vou definir uma data de finalização prevista para essa atividade. Assim que eu criar, ela vai cair na minha aba backlog. Então, identificamos que ela ainda não foi iniciada. Então, a gente tem informações básicas ali, que é a descrição da atividade. Deixa eu até editar aqui e colocar teste 19 do 8, para a gente saber que foi o teste feito agora. Então, eu tenho uma descrição breve. Se essa descrição for muito grande, ela vai exibir apenas a primeira e segunda linha aqui para não quebrar muitas informações. E o que acontece? Então, quando eu tenho atividade em backlog, significa que ela ainda não foi iniciada. A gente tem um mapeamento feito ali com o cliente, a gente tem algumas informações básicas, mas ela ainda não, de fato não foi iniciada. Quando eu for iniciar essa atividade, eu como consultor ou gestor, se for uma atividade de gestor, eu preciso iniciar essa atividade. Então, vocês podem ver que ela tem uma data de registro e uma data de previsão de término. Eu posso iniciar essa atividade colocando ela em progresso. A partir do momento que eu coloco em progresso, ela coloca a data de início e essa atividade ela começa a contar tempo para os nossos indicadores que ela foi iniciada. Então, como eu falei, consultor, gestor do projeto e o cliente, eles podem interagir dentro dessa atividade do Kanban, clicando aqui na opção de históricos. Então, essas três classificações de usuário vão poder interagir pelo histórico aqui para, por exemplo, cobrar ou trazer mais informações. A gente tem um registro de todos os históricos feitos. Então, a tratativa com o teu cliente vai ter um registro factível tanto para ele quanto para você. E assim que a gente finalizar essa atividade, eu posso arrastar o card do Kanban para a aba finalizados ou done. E aí ele vai preencher a data de finalização e a gente consegue ter uma métrica ali dos tempos de execução, tanto de criação quanto o tempo que ficou em execução e até a finalização desse projeto. Então, basicamente, é essa interação que a gente tem aqui para a aba Kanban, ter a gestão das atividades de um projeto, tá? Partindo para a aba usuários, então aqui, como eu falei no início, a gente consegue cadastrar um usuário a partir de um e-mail qualquer, uma senha e disponibilizar acesso para ele, ou a gente pode ter a integração com o Microsoft AD
e esse usuário já ser criado automaticamente. O único trabalho que a gente vai ter aqui dentro é de classificar o tipo do usuário. Então, sempre que ele se cadastrar, ele não vai ter nenhum perfil. Então, aqui o tipo de usuário vai vir em branco e o usuário vai ter que classificar ele com o tipo adequado. Então, um administrador, um gestor, um consultor, ou ele é um cliente, enfim, ele pode ser esses quatro tipos de usuários, tá bom? Vou cancelar aqui. A gente tem a opção de inativar esse usuário ou excluir, inativar para a gente ter o histórico dele dentro do sistema, principalmente dos registros. Só vai ser permitido excluir se ele for um usuário novo e não tiver registro nenhum. Então, basicamente, aqui é a nossa área de gestão de usuários. O WhatsApp, a gente precisa da configuração, no caso aqui eu não estou configurado com ele, mas a função que a gente tem é de envio em massa, então vai ser possível importar uma planilha com vários contatos e a partir desses contatos a gente fazer o envio de mensagem de cobrança, marketing, enfim, de acordo com a necessidade do cliente. Essa é a função da aba WhatsApp. A função busca empresas, como falei, é um plus, não é o objetivo principal aqui do sistema, mas aqui a gente consegue fazer a consulta de empresas de acordo com a nossa geolocalização. Então, por exemplo, eu quero encontrar hospitais que estejam próximo da minha geolocalização e aqui eu vou botar uma categoria hospitais. Então, essa ferramenta é para auxiliar ali a equipe de marketing que queiram fazer a prospecção de novos clientes utilizando a API do Google. A API é fato que a API ela limita nosso resultado até 60 locais, mas já é uma boa carga de dados para você ter. Então, dependendo aqui da geolocalização, latitude e longitude que você colocar, você vai ter um resultado diferente. Então, aqui eu tive resultado de 60 itens. Eu posso exportar esses itens para uma planilha do Excel e estar trabalhando ali no meu CRM de vendas, tá bom? Então, acho que eu passei por todos os itens aqui do nosso sistema. Vale ressaltar que a ideia do GPO não é ser um sistema engessado com as funções que a gente tem aqui, mas sim ser um sistema colaborativo. Quando um cliente tem uma ideia nova de uma função que vai facilitar ou melhorar ali o processo dentro da sua empresa, a gente ouve, interpreta ali qual que seria a melhor forma de encaixar isso do sistema, desenvolve e libera para quem adquirir ou quem assinar aqui a contratação do GPO. Então fiquem à vontade também para sugestões, ideias, conversar comigo que seja. A gente tem essa base de teste aqui que eu consigo liberar o acesso para os usuários estarem testando por conta própria. Então é isso. O vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, mas a ideia era mostrar um pouco dos detalhes. Eu vou mostrar para vocês o acesso. No caso aqui eu mostrei um acesso de administrador, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui o acesso de um cliente. A ideia do cliente é fazer essa interação ali com as atividades do Kanban, tá bom? Então, um cliente, ele tem um acesso um pouco diferente de um consultor ou um gestor. Então, esse aqui é a tela de acesso do cliente, tá? Vocês podem notar que as opções no menu à esquerda, os botões são os mesmos, mas o dashboard, ele é diferente. Então, ele é focado mais nas atividades que estão lançadas dentro do Kanban, para ele ter uma gestão de tudo que está sendo tratado no que ele propôs de projeto. Então é importante mostrar para vocês aqui também essa visualização da aba cliente. Então ele pode também vir aqui na aba Kanban e tratar as atividades. Então aqui era aquela atividade que a gente lançou agora há pouco. Ele poderia botar um histórico aqui também durante e a gente tem a identificação de quem escreveu, tá? Do histórico. Então a ideia da visualização do cliente é ter esse dashboard é um pouco diferente e ele também tem acesso ao quadro Kanban. A visualização de consultor e gestor é quase que parecida com a do administrador, só que ele não tem algumas funções. Então, o consultor ele vai conseguir só lançar relatórios de atividade e acessar o quadro Kanban. E o gestor de projeto ele tem a opção do projeto,
relatórios e Kanban. Então, basicamente é isso. Acho que tinha faltado essa parte de explicar um pouco melhor. Sem mais delongas, e o vídeo ficou um pouco grande, já peço desculpas desde então. Mas é isso. Espero ter tirado a dúvida da maioria de que estão aqui. E eu vou pausar o vídeo, tá bom? E a gente pode continuar conversando.